E eu queria chamar aqui à mesa, ao palco, Edson Cardoso, poeta, ativista do movimento negro, mestre em comunicação social pela UNB e doutor em educação pela USP. Foi editor do jornal Heroim e publicou, entre outros trabalhos, o livro Nada os Trará de Volta, em 2022. Eu peço, por favor, que o Edson se assente. Em qualquer lugar, onde for. E aí, aproveitando, também gostaria de chamar aqui ao palco o Saloma Salomão, pesquisador e artista, doutor em História pela PUC de São Paulo, pesquisador associado ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e possui 8 álbuns musicais, né? Em 2021, publicou os livros As Aventuras do Pequeno Samba e Pretos, Prussianos, Índios e Caipiras. E para coordenar essa mesa, gostaria de chamar também, por gentileza, a Inaê Lopes, que é professora de História da América na UF, é mestre e doutora em História pela USP e pesquisadora e autora dos livros Além da Senzala, História da África e do Brasil Afrodescendente e o recente Racismo Brasileiro, uma história da formação do país. Antes de passar aqui a palavra para a Inaê, eu gostaria só de fazer uns lembretes. Na verdade, não é lembrete, né? É a dinâmica de perguntas, né? A gente vai ter, para essa mesa, a gente vai abrir, né, para perguntas da plateia, e aí a gente vai ter aqui né, as produtoras, né, a Moana e a Tainá, elas vão estar olhando, observando, né, e recebendo as tarjetas que vocês vão escrever as perguntas, e aí vocês vão passando para ela, e ao final eu repasso para os palestrantes. E aí o outro lembrete é que vocês, se puderem, seguirem as redes sociais do Ibirapitanga no Instagram, no LinkedIn, né, para que a gente vai também postar essa cobertura desse evento. Futuramente a gente vai subir também os vídeos no nosso YouTube. E também lembrar que após essa mesa a gente vai oferecer o almoço no mesmo lugar que foi agora o Coffee Break. Então espero que vocês tenham um bom aproveitamento dessa mesa e eu gostaria de passar agora a palavra para a Inaê. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos e todas e todes. É uma emoção muito grande, uma honra enorme estar aqui, né, no meio desses incríveis intelectuais brasileiros. Então, eu queria começar agradecendo ao Ibirapitanga pelo convite, agradecer também a pessoa da Luciana Brito, que fez, né, junto com o Ibirapitanga, esse evento incrível, que já nasce disruptivo, né? E ouvindo o que foi dito na mesa anterior e pensando na própria construção desse seminário, para mim ficou muito forte uma perspectiva de um filósofo malinês chamado Amadou Hampâté-Bâ, que pensa a memória como uma tradição viva, né? Então, acho que, em grande parte, o que nós estamos experimentando aqui é essa vivacidade. Então, só celebrar essa dimensão e reforçar que, para mim, é uma honra poder estar perto desses intelectuais e de todos os demais que compõem esse seminário. No entanto, essa tradição viva que o Amadou Hampâté-Bâ nos conta, ela foi, né, vilipendiada, massacrada pelo processo de colonização, pela constituição do racismo enquanto um projeto de poder. E a memória, né, ela se transformou numa dimensão extremamente fragilizada, a depender da memória de quem nós estamos falando. E é por isso que, lembrando, inclusive, Hannah Arendt, a importância do testemunho para se pensar na construção do saber histórico e da própria ideia de verdade histórica frente a uma sistematização de silêncios. Então, essa mesa aqui se propõe, em grande medida, a pensar nesses silenciamentos e a projetar ou revisitar maneiras de recuperar, de visitar o passado, né, esse passado que é marcado pela escravidão, que é marcado pela eugenia do pós-abolição, sem
sublinhar única e exclusivamente a violência que foi perpetrada contra as pessoas negras e indígenas. Então, acho que é uma tarefa que, em grande parte, né, esses dois intelectuais aqui representam um movimento que já existe há muito tempo, mas que hoje tem tomado uma dimensão, ainda bem, cada vez maior, para que a gente comece a sistematizar, né, uma pedagogia de outra maneira de se conhecer o passado, sobretudo esse passado da escravidão, que é um passado que nos constitui. Então, falar sobre isso também, nesse lugar, é extremamente importante, porque nós estamos num lugar que, em grande medida, é processo disso, né? É resultado, desculpa, desse processo de se refazer, né? Uma população negra que se refez apesar da escravidão. Nesse sentido, né, pensando nessa uma espécie de dualidade em que a gente tenta, em alguma medida, fabular novas maneiras de pensar o passado para projetar o futuro, eu gostaria de perguntar ao professor Edson, né, que, considerando a fragilidade da memória diante do assédio do poder, né, e das investidas que foram feitas por várias instituições que representam esse poder, nós podemos falar do esquecimento como pedagogia de silenciamento, mas também como reação de traumas coletivos, sobretudo quando nós estamos pensando na escravidão? Posso, eu vou ler novamente. Então, pensando no nosso passado escravista, né, e pensando que a fragilidade da memória diante do assédio do poder, como é que a gente pode pensar o esquecimento como uma pedagogia do silenciamento dos sujeitos que foram escravizados e dos seus descendentes? Está ligado, não? Ok, estão ouvindo? Bom, bom dia, não é isso ainda? Bom dia a todo mundo. Eu estou muito feliz com o convite do Ibirapitanga. André e Yara, no nome desses dois, eu quero agradecer o acolhimento de toda a equipe. Eu recebi no apartamento do hotel, uma mensagem da Gisele de boas-vindas, e eu acho que estou sendo coberto por atenções. É verdade, eu sou um sexagenário, acabei de sair de um sério problema de saúde, eu estou agora retomando minha agenda. Há meses que eu venho recusando convites, não tenho participado, excetuando um convite da UFBA, de uma amiga que eu não posso recusar nada, a Ana Flausina, a Ana Luísa Flausina, que é professora da Universidade Federal da Bahia. Além de sair da UFBA, esse é o primeiro convite que eu aceito para viajar, inclusive. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, e esse modelo de ter a pergunta, é possível que eu não vá atender muito bem ao modelo, pelas próprias características. Eu sou fundamentalmente um ativista. Fico feliz quando me chamam de intelectual, de professor, eu gosto disso. Mas eu sou um ativista, né? É o que eu sou. Aqui há sexagenários como eu, companheiros de geração, o Ivani, que está aqui na frente, o Filó, que está aí fazendo o seu trabalho de memória. Há mais novos que são ativistas, a Vilma Reis, já vi aqui. Então, mas há outros rostos dessa trajetória que eu reencontrei aqui hoje. Estou emocionado por rever essas pessoas, professores, companheiros e companheiras. Então, vejam só, eu respondi há pouco a uma pergunta do Filó sobre memória, que talvez ajude a responder a sua pergunta, Inaê. Eu dizia a Inaê que a minha filha mais velha se chama Inaê também, porque a minha geração de ativista considerou estratégica a mudança da onomástica.
Vocês sabem que nós fomos educados para achar batizar um filho de Washington a coisa mais normal do mundo. Mas chamar um filho de Inaê ser estranho, certo? Então, minhas filhas, uma se chama Inaê, a outra se chama Tana, que é o principal rio do Quênia, porque entre nós circulava, na minha geração de ativista, livros com nomes africanos e de origem africana para a gente estar batizando os nossos filhos. Isso era considerado uma ação política para nós. Então, eu também tenho uma Inaê em casa, muito atrevida e muito participativa, mas uma baita companheira. Então, vejam só, eu respondia para Filó, gravei, de que eu sempre falo das pessoas, quando eu falo de memória, aqui é memória e reparação, uma fala do Steve Biko, que eu cito muito, e quem pegar coisas minhas no YouTube e tal, que deve ter registro, vai encontrar essa citação. Steve Biko queria ser compreendido. Então, como ele queria ser compreendido, ele disse assim: um povo sem memória é como um carro sem motor. Todo mundo compreende isso. Compreende o quê? Que um carro sem motor não vai para lugar nenhum. Mas também, quando você quer que ele vá para algum lugar, você aciona o motor. Então, olha o que Steve Biko nos disse, que a memória tem uma dimensão de resgate do passado, claro, mas ela tem uma dimensão de impulsionar para o futuro. Se você quer ter futuro, você terá que acionar a memória. Então, isso é fundamental. Então, é claro que na dominação, perturbar a memória do dominado é estratégico para o dominador. Confundir a memória do dominado é estratégico para o dominador. Apagar é uma estratégia de dominação, sem nenhuma dúvida, e que funciona. As pessoas ficam perdidas por aí, nada sabem de si. Vejam, há um mural no prédio da Associação Comercial da Bahia, fica perto do porto, é lá que se faziam os negócios. Esse prédio está super bem conservado em Salvador, é o prédio onde o Castro Alves recitou pela última vez. Se você for visitar o prédio, logo no hall de entrada, o que tem? Um mural de Portinari. A Associação Comercial com Dinheiro encomendou um mural a Portinari. E o mural é um fato inédito na América. A chegada do rei europeu na América, que é Dom João VI. O rei não vinha aqui, não. Ele veio porque estava fugindo de Napoleão. Antes de chegar no Rio de Janeiro, ele passou na Bahia. Então, tem a chegada dele. E o festejo de quem? Dos negreiros. Como ele vai ser recebido aqui pelos negreiros, porque o Rio não era uma cidade como Salvador, em 1808. Faltava até o lugar para o rei ficar. Quem vai ceder a casa são os negreiros, são os traficantes de escravos, que vão dar hospedagem a Dom João. Salvador teria lugar, tinha estrutura de capital. O Rio não tinha. O Rio foi aquela coisa feita às pressas por causa do ouro. Mais rápido o ouro. O rei tinha pressa em meter a mão no ouro. Estava século atrás dele. Então, a descoberta do ouro em Minas, chega, cadê o ouro? Chega logo. Então, muda a capital para o Rio, porque para esses trâmites, isso chegar logo aqui. E era para ir para o porto do Rio rapidinho. Então, vejam só, mas num casarão em Ouro Preto, no sótão, numa antiga senzala, se descobriu também um mural. Um mural que esse não é visitado, um mural que o IPHAN, porque nós de Movimento Negro, continuamos ignorando que o IPHAN é um órgão estratégico para nós. E às vezes a gente fica atrás de fundações vazias, fundação inclusive que devia ter o nome, porque na fundação era para ser Fundação Princesa Isabel, porque ela estava ligada, era a Princesa Isabel, quando ela foi criada. Essa história de Fundação Palmares, quem estava no período lutando sabe que era a consubstanciação do 13 e o 20.
Era essa que era a ideia. E a gente dizia, não, não. Era casar a princesa com o pujante guerreiro. Era isso que era 1988. Então, o nome real que deveria ter aquela fundação era a Fundação Princesa Isabel. Mas ficou Fundação Palmares. Enquanto o IFAM, a gente não dá a mínima para ele. E o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, ele é importante para nós, para o tombamento dos terreiros, para o reconhecimento desse lugar aqui, para do Valongo, para tudo. Ele é importante. E a gente não disputa ele, a gente não briga por ele. A gente não quer o controle dele e deveria querer o controle dele. Então, veja só, esse mural tem imagem de uma aldeia africana e tem imagem de um navio, ou seja, eu vim desse lugar, aí tem o desenho, escavado na parede, o desenho do lugar onde eu vim. E tem, do lado, o meio de transporte através do qual eu cheguei aqui, que é um navio negreiro. Está lá, numa parede da senzala, esperando agora que o órgão técnico diga o que vai fazer com aquilo. E que o movimento negro considere isso importante, porque isso é fundamental para nós. Significa que nós, como pessoas, sabíamos que éramos pessoas, se tivéssemos a capacidade de lembrar de onde viemos e quem éramos. Se eu quisesse começar uma oficina, que eu passei 40 anos fazendo isso, daí professor Edson, eu faria entrar um mágico com sua cartola, para ele fazer sumir um coelho aqui na frente de vocês. Depois eu diria agora, no segundo momento, o mágico vai fazer sumir um gigantesco coelho, a gente vai trocar a cartola dele, porque o coelho é muito grande, e vocês vão ver o sumiço desse grande coelho. E eu traria um mapa da África, e ele iria fazer a mágica de fazer sumir esse mapa na nossa frente. Quando a gente fala de reparação, a primeira coisa que a gente tem aí, essa pergunta, e aí a Conceição Evaristo, quando falou afro-brasileiro, ela estava certa há pouco aqui, na preocupação de remeter para a origem africana, na palavra. Sequestraram a nossa identidade. Quando você abre a Constituição, existe identidade originária na Constituição, mas não para nós. Como ela aparece? Ela aparece quando vai se discutir a dupla cidadania. Aparece identidade originária, ou seja, se eu tenho o reconhecimento de uma identidade originária, ou seja, sou filho de italiano, logo eu tenho uma identidade originária, eu sou italiano, eu posso assumir a identidade brasileira sem perder a minha identidade originária. Aí eu fico com duas. Eu fiz a fórmula C de cidadania e o 2 elevado. Tem tanta que tem duas. E tem a nossa, que é C menos 1. A gente não tem nenhuma. A gente não tem nenhuma. Porque quem não tem o direito de ir e vir, não tem nenhuma. Certo? Então, na verdade, sem ser importunado, não temos esse direito. O direito básico de cidadania, que é se deslocar daqui para ali sem ser perturbado. E aí, vagabundo, está indo para onde, vagabundo? Está indo para onde, vagabundo? Para onde você está indo? O carro encosta e diz para você, aí, moleque, ó, estou de olho em você, hein? Estou de olho em você. É a nossa cidadania, ela é vigiada, acompanhada o tempo inteiro, não é assim? Então, vejam só, sequestraram essa identidade. O movimento negro lutou, e você vai ver como isso é solto na Constituição. A gente conseguiu botar solto, é um penduricalho, de que a partir de 88, o ensino de história deveria considerar, e aí que é esse apagamento, a contribuição de descendentes de africanos e os povos indígenas. Oi, você fala, oi? Então, até 88,
africanos, descendentes de africanos e indígenas não eram povos históricos. Não éramos. Ora, nós existimos na história. Ou não é na história, é em lugar nenhum. Povos sem história não existem. Era assim a nossa condição. Aquela linha solta, flutuando, é daquela linha solta que vai surgir a 10.639. É daquela linha solta. Mas ela não surgiu de eu trançar o cabelo, eu falar que negro é lindo, não. A gente teve que fazer a luta política. A gente fez um Norte e Nordeste todo dedicado ao tema da educação. Todo ele. Apoiado pela Ford, que está... A Denise está aqui. Tem um livro com os resultados do Norte e Nordeste em Recife, em 88. E lá está a questão do ensino de História da África. Um deputado de Pernambuco leva a proposta do Movimento Negro de Pernambuco para Brasília. É uma proposta do Movimento Negro. Fique claro isso. Quando eu cheguei na Câmara para ser chefe de gabinete de um deputado negro que vinha de entidade negra, do Grupo TEIS de Campo Grande, Benhu Ferreira, eu já tinha trabalhado como chefe de gabinete do Florestan Fernandes. Aí eu fui para o Benhu Ferreira. Eu tinha experiência já da Câmara, o que eu fiz? Fui olhar imediatamente os projetos arquivados. E mesmo tendo sido aprovado na Comissão de Educação, o projeto que Humberto Costa levou do Movimento Negro estava arquivado. Eu liguei para Humberto Costa e disse a ele, olha, a gente está pretendendo apresentar o projeto. Ele disse, não, claro, claro, claro. Aí, na justificativa, colocamos que, na origem, foi um projeto apresentado pelo deputado Humberto Costa. Está escrito na justificativa e encaminhado. Mas o que é que eu observei? Que na Comissão de Educação, quando ele foi aprovado, ele saiu da condição de disciplina, porque a proposta original falava em disciplina, e a Comissão de Educação tinha decidido que não aprovava mais disciplina, que não era tarefa da Câmara aprovar disciplina. Que aí se mudou para conteúdo. Quem fez essa emenda? Esté Grossi, que era uma educadora do Rio Grande do Sul, e era do PT. Aí eu falei, puxa, mas apresentar o projeto que já tem uma emenda, não é assim, não é assim que faz. Observe o que é a ética, como é que a gente trabalha. Não, eu vou falar com ela. Ela nem quis me ouvir direito. Então, em pé no corredor, assim, em pé, meu deputado vai me criticar, e me critica até hoje por isso, que eu não deveria ter feito isso. Eu expliquei para ela em pé, ela pegou, fez assim, assinou e largou para lá. É esse projeto que vai ficar Esté Grossi e Benhu Ferreira, que é o que Lula vai sancionar a 10.683. É esse projeto. Então, a história vem de onde? Do movimento negro, da percepção de quanto era estratégico para nós que a nossa identidade estivesse presente. Porque esse trabalho de apagamento da memória queria, e isso, nós estávamos em 88, quando isso aconteceu, tinha conseguido deixar que você veio de lugar nenhum. A África desapareceu. Para vocês terem uma ideia da importância disso, se recuarmos a São João, a data de São João de 2004, um escritor com origem aqui no Rio de Janeiro, um grande escritor brasileiro, Carlos Heitor Coni, considerado um dos grandes escritores brasileiros, tinha opinião fixa na Folha de São Paulo, na página 2. Olha o que ele escreveu no São João de 2004, que ele leu 2 livros sobre África e ficou estonteado. Pá, ele tinha 80 anos. E estonteado com o quê? Com o tempo que ele perdeu a vida. Imagine, um homem de 80 anos chega diante do público, o principal jornal do país, e gente, eu passei imagine, um octogenário, perdi a minha vida
toda estudando Europa, França, principalmente França e Itália. E descubro agora que eu deveria ter procurado o Brasil de outro lado de um rio chamado Atlântico. Aí ele vai dizer a frase que nos interessa. Eu seria outra pessoa se tivesse ido buscar o Brasil na África, pela importância da África, e eu descubro agora, para seus usos, seus costumes, para tudo. Imagine que coisa patética, se aos 80 anos descobrir que você seria outra pessoa, ele, e nós? E nós? Quem seríamos se soubéssemos disso? Quem seríamos? Porque ele, branco, disse aos 80 anos, me dou conta que eu seria uma outra pessoa. Outra pessoa. Ou seja, a pessoa que eu sou foi moldada pelas limitações eurocêntricas da minha formação. Eu seria outra pessoa. Claro que eu, que sou um pesquisador de jornal, falei, agora vai ser uma bomba. Eu quero ver. Nada. Silêncio absoluto. Um grande escritor brasileiro disse isso de público. Eu falei, parece o velho do Restelo, assim que está em Camões, aquele episódio, todo mundo feliz da vida, Vasco da Gama vai sair com as grandes caravelas, todo mundo lá, e aparece um velho, é um episódio grandioso dos Lusíadas, para dizer, é festa, Portugal está em festa, eu vou dizer para vocês a desgraça que vai decorrer de tudo isso aí. Tem uma fala extraordinária, é o velho do Restelo. Porque um octogenário estava dizendo ao país, gente, está tudo errado, está errado, estamos errados na nossa formação. Passou batido. Eu acho que só eu vi isso, gente, ninguém viu. Eu não sei se vocês têm essa oportunidade de viver isso. Existe um jornal, era o maior jornal do país, se você fala assim, mas ninguém leu isso, só eu li, ninguém leu. Ninguém leu isso. Está todo documentado, eu tenho o recorte, está tudo, para não dizer que eu estou inventando isso. Está tudo documentado. Ele veio e disse isso. Como ele era filho de um homem do Rio de Janeiro, acostumado a fazer balão, baloeiro, eu não fiz um poema sobre isso e disse assim, nossa, ele soltou um grande balão no São João, porque foi no dia de São João, e o balão saiu e caiu no mar do esquecimento. Lá ficou. Não teve impacto nenhum aquilo. E a vida segue a vida. Nada. É como não tivesse, assim, a gente veio de lugar nenhum. Então, quando a gente vai discutir reparação, é esse que é o entroncamento de reparação com memória. A primeira reparação é essa, o resgate de quem somos. Isto é reparação, resgatar quem somos. Então, quando a gente fala assim que não está fazendo nada por reparação, a gente não se dá conta de umas coisas que a gente vem fazendo por reparação. A 10.069 tem a ver com reparação e de algo essencial para nós, que é a nossa identidade, de onde viemos, quem somos. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É muita coisa. É muita coisa. Mas a reparação tem muitas dimensões. Olha, no nosso caso, essa é uma... Parece pequena, mas é uma dimensão essencial para nós. Esse meu pertencimento, de onde eu vim, quem eu sou. Existe uma polícia da memória que persegue, isso é um romance de uma chinesa, que persegue quem lembra. É proibido lembrar quando se trata dos dominados. Você não pode lembrar nada. É isso que acontece. Certo? Não é uma estratégia assim. Existe uma polícia da memória para impedir que a sua memória resgate essas dimensões que alterariam a relação de dominação. Tudo é apagado.
é a memória familiar e afetiva. Tem gente que não sabe. Olha, para vocês terem uma ideia, eu fui a Salvador, a minha cidade, fazer uma oficina onde estava a Vilma Reis, no Ceafro. Uma pessoa, eu falando sobre isso, que nós estamos conversando aqui em memória, escutou, participou da oficina. Dias depois, ela me diz: professor Edson, descobri que eu sou neta de Procópio. Veja só, neta de um pai de santo famoso na Bahia. E ela não sabia. Aí eu a convidei para escrever no Iroim, claro, e ela escreveu um artigo no Iroim sobre o resgate que estava fazendo na sua família. Observe, você simplesmente já foi educada sem saber que era neta de Procópio, que tinha uma tendinha bem onde eu nasci, que é onde minha mãe ia comprar quiabo, tá? Uma tendinha em Salvador, era um lugar que você podia comprar azeite. Tinha muitos africanos, inclusive, na Bahia, que ficaram com tendinha no centro da cidade, isso nos anos 40, nos anos 50, tinha africanos que vinham do século XIX, ainda com tendinhas no centro de Salvador. Procópio tinha uma no Gravatá, perto da fonte de Nanã, estava lá a tendinha de Procópio, com azeite, com quiabo, com essas coisas todas. E ele era a feijoada de Ogum, puxada na Bahia por Procópio. Então, uma pessoa de memória poderosa. Ela não sabia que era neta de Procópio. Então, a memória familiar, a memória comunitária. Existe uma memória comunitária do seu bairro, do lugar onde você foi criado. Apaga-se. Cadê a mulher do cuscuz que estava aqui? Cadê a mulher do mingau que estava ali? Cadê aquelas pessoas que eram capazes de dizer, quando você passava, porque eu vivi essa Bahia, vem cá, você não é Edinho de Marinha? Ué, você não é Edinho de Marinha? O que você está fazendo aí? Vou falar com sua mãe, viu? Vou falar com sua mãe. Era assim, você... Aquelas velhas vigiava tudo. Você não é Edinho de Marinha? O que você está fazendo aí? Falar para sua mãe, tá? Vou falar para sua mãe que eu vi você. Vou falar para sua mãe. Você ia, não continua, vou contar sim. Você está muito mal criado, mal educado. Isso eram relações comunitárias de vizinhança. Então, existe uma memória comunitária. Existe uma memória comunitária. Existe uma memória histórica. Existe uma memória de grandes vultos. Existe uma memória de evento, de processos. Claro. Então, quando a gente fala de resgate da memória, a gente está falando de uma porção de camadas, de dimensões que nos constituem como uma sociedade diferenciada, etc., etc. Existe todo um acúmulo, uma possibilidade. Eu, quando morei no Rio nos anos 70, que ninguém estava vivo nos anos 70, quando eu morei no Rio, eu morei na Bento Lisboa, mas ali no Catete, Filó sabe, ali teve quilombo. Aí alguém vai dizer, no Catete teve quilombo? Teve. E tem gente que não sabe disso. Uma memória, comunitária que está ali. Teve quilombo no Catete. Então, as cidades, elas têm uma memória também, que é preciso. Eu acabei de citar a fonte de Nanã. Fonte de Nanã é fonte de Nanã. Vocês sabem a importância das fontes. Salvador é cheia de fontes. Vocês sabem a importância das fontes para nós, né? Porque quem ia carregar água era a gente, né? Quem trabalhava éramos nós. Então, você já viu, se encontrar na fonte, né? Era na fonte que eu ia conversar com o Inaê. E aí que o Inaê me ia dizer, olha, está rolando, é isso aí. Lá na fonte. Então, a fonte, a cidade está cheia de fontes, Salvador. As fontes eram os lugares onde rolava a informação, os contatos. Então, resgatar essas fontes, toda essa arqueologia das cidades, são os nossos percursos de conspiração e de independência. Não tem como, não é para deixar isso assim, que isso não tem importância. Isso é estratégico para nós.
professor Edson, eu posso aproveitar essa deixa? Pois não. Porque tem uma outra dimensão, né? Claro, o senhor fez uma aula aqui, né? Inclusive, uma coisa que eu queria ter dito antes é que esses dois intelectuais negros aqui, na verdade, eles redimensionam a própria ideia de intelectualidade, né? Porque nenhum dos dois é uma coisa só, né? Pensando até na ideia do mono, ninguém aqui são artistas, poetas, educadores, historiadores, ativistas. Então, é uma comunhão de sabedorias que é muito poderosa. E o senhor falou muito sobre essas duas dimensões, né, daquilo que se apaga sistematicamente, da necessidade da reparação, tendo em vista as múltiplas histórias que essas pessoas, que são nossos descendentes, experimentaram. E aí eu queria aproveitar para perguntar para o professor Salomão, né, que como pensar, né, e ainda mais nesse engate trazido pela Lei 10.639, que tem uma função reparadora significativa, né, e que, como o professor Edson bem pontuou, é fruto do movimento negro, como pensar uma política de reparação, ou como uma política de reparação, a maneira como a gente conta as histórias dessas pessoas que foram vilipendiadas, escravizadas, entendidas sempre naquela zona do não ser, né? Como não pessoas, como não sujeitos. Como que você pensa isso? A possibilidade de mostrar, contar, revisitar essas histórias que podem ser micro, mas que falam muito sobre o Brasil e sobre as suas descendências, com esse cuidado de não cair, né, numa única narrativa, que é a narrativa da violência, da expropriação, né, uma manutenção do não lugar que a condição colonial e a escravidão colocaram sobre nós. Sim, obrigado, Inaê. É uma responsabilidade muito grande falar diante de um público tão seleto e ao lado de duas figuras tão importantes quanto você e o professor Cardoso. Bom, eu estou muito emotivo hoje de manhã aqui, todos e todas que estão aqui sabem muito bem o que foi, né, a presença da vovó Cici e depois do bispo e da Conceição. Eu queria começar pensando um pouco sobre uma dimensão geográfica com vocês. Talvez duas dimensões geográficas. A primeira seria a África centro-ocidental. E a segunda seria um grande deslocamento de populações africanas no Brasil no século XIX para o Sudeste. Há uma canção. Eu canto um pedaço e vocês repetem. O conteúdo da canção é muito simples. Andambe, mulher, andambe. O sol está alto. Andambe ucumbe. Vamos arranjar o que comer. Andambe ucumbe atunda. Da tradição afro-mineira. Um certo ativismo religioso relegou os descendentes de africanos do Sudeste a uma certa ideia de mácula, porque são cristãos, porque são bandistas, porque são quimbandistas. Depois criaram também a ideia de que a quimbanda seria um banda do mal, e depois o kardecismo inventado em Niterói. Não sei, talvez tenham aqui gente que é kardecista, não se ofenda, estou falando em termos de uma historicidade das práticas religiosas de origem africanas no Brasil e de uma leitura crítica antropológica dessas mesmas formas. Eu falo a canção, eu canto um pedacinho e vocês repetem. O que vocês acham? Eu acho bom, a gente está falando da decifração desses códigos antigos e essas criptografias negras que não são acessíveis para quaisquer um. O que vocês acham? Andambi ucumbi,
Atunda, eu vou cantar a canção inteira. Se querende, o cumbia waria, andambi o cumbi atunda. Vocês, andambi o cumbi, vocês? Não podem cantar com os pulmões. O lugar é um pouco constrangedor, mas é uma escola republicana. Podem cantar, cantem mesmo, vibrem, deixem o corpo aqui com a gente, no presente, agora. Andambi o cumbi, atunda, se querende, o cumbia waria, waria, andambi o cumbi atunda. É isso. Às vezes parece que o corpo está ali, mas está morto. Não está morto. Está em estado de latência. E se vier o signo certo, esse corpo anima. E se o corpo animar, mesmo que em forma de fragmento, a memória vem. Não é de um campo místico que eu estou falando, eu não sou sacerdote, nem religioso sou. Mas eu tenho feito essa experiência com os meus alunos de teatro, que chegam muito angustiados com as frases que eles recolhem na internet. Frases como o futuro é ancestral, eu não sei o que quer dizer. Frases prontas de internet, frases de negritude. Na inversão da polaridade, a negritude é comercializável. E eles já tinham descoberto isso com os gêneros negros do século XIX. O lundu, o samba, o jazz, o negro spiritual e até mesmo aquele código musical que os africanos deixaram lá no sul, onde eles dizem que nunca houve gente preta. O tango. Tango lomango, tango. Eu estou supondo que tem havido dois processos de difícil compreensão na constituição da sociedade brasileira. Um processo é uma forma não rastreável por completo de elaboração ou reelaboração de uma subjetividade e de uma historicidade de origem africana que o colonialismo suplantou parcialmente. Parcialmente. Primeiro, o colonialismo da expansão. E depois o colonialismo interno, que foi elaborado em primeira instância por José Bonifácio de Andrada e Silva. Equivocadamente, ele é lido como quem pressupôs a libertação das pessoas escravizadas, mas não foi isso que ele propôs. O que ele propôs foi o fim, a cessação do tráfico de pessoas escravizadas, para que a sociedade nascente, o Estado-nação, em um futuro próximo, pudesse ser branco.
o Freire, com Y, leu atentamente o que havia escrito 100 anos antes José Bonifácio de Andrada e Silva. É muito importante não nos esquecermos que o projeto de Estado-nação que tem sido construído e reconstruído pelas elites brancas é um projeto que nos elimina física, biológica e simbolicamente. Este é um aspecto. O outro aspecto é como nós, descendentes de africanos, temos sido capazes de resistir à desumanização completa que as elites de ontem e as elites de hoje nos impõem. Há um fio que conduz essa história e que quase sempre é difícil visualizá-lo. É a violência. É a violência real. É a violência das armas. É a violência física. É a violência do distrato. É a violência do rebaixamento. Mas é também aquela violência do olhar. A violência simbólica. A violência que está nos livros didáticos de história, geografia, estudos sociais, sociologia, antropologia, linguística, literatura. Essa violência que nos ataca nos lugares mais frágeis da nossa existência. Psique, Freud, sonhos, desejos, fantasias, criatividades, loucura. O homem negro que viu o nascimento da República escreveu uma bela peça de teatro. Ele, nos seus diários íntimos, ele supôs que a sua obra, ele desejou, ele enunciou que a sua obra seria uma espécie de elegia aos seus ancestres. O nome dele, Lima Barreto, ele viveu nessa cidade. Ele escreveu 2 peças teatrais. Uma delas se chama Os Negros. A diferença entre a peça do Lima Barreto e dos seus antecessores brancos é basicamente o seguinte: todos os protagonistas da peça de Lima são negros. Eu vou fazer um resumo rápido para vocês, porque eu gostaria de ouvir mais a fala do professor Edson, que a explanação inicial dele foi muito rica, muito profícua, e eu tendo a querer extrair mais conteúdos desse senhor sexagenário. Eu também sou sexagenário, eu estou fazendo um esforço danado para continuar aqui com vocês. Eu estou gostando muito de viver.
grupo de pessoas escravizadas, ouçam o que eu estou dizendo. Pessoas escravizadas. É necessário localizar no tempo e utilizar as categorias adequadas. Pessoas escravizadas. Fugiram de uma fazenda. Se embrenharam na mata e chegaram a uma zona litorânea. Desceram um penhasco. Estão diante do mar. Os seus perseguidores estão vindo. Eles atiram para o alto. E o grupo de pessoas negras ouve. Eles estão diante do mar. Passa um navio. Os cães, os capitães do mato estão chegando. Eles conversam. Eles não têm um bote. Eles não têm um navio. Eles estão diante do mar. Eles voltam e enfrentam os capitães do mato, ou eles se lançam no mar. Calunga. Essa é uma metáfora centro-africana, é uma divindade na origem, mas na canção negra do Sudeste e até mesmo do Nordeste, Calunga, naquele Nordeste que sobreviveu ao processo de afrocentralização nagocêntrica. Calunga. Subir em penhasco, enfrentar os capitães do mato, voltar para a África a nado. O que vocês acham? Bravata eu não gosto. Dizer, vamos lá, arrebentar. Ei, menos. Sem armas, sem treinamento. Os bolsonaristas estão fazendo treinamento. A classe média branca que o Bolsonaro armou está fazendo treinamento para a guerra. Nem precisa. São 60 mil mortes por ano. Os muçulmanos da Bósnia mortos durante o Milosevic ativo foram 8 mil. Nós temos 60 mil ano. A Denise Ferreira da Silva pergunta: por que isso não causa comoção? A filósofa negra que emigrou do Rio de Janeiro para o norte, pergunta: 60 mil mortes violentas por ano, e por que não causa comoção? Denise Ferreira da Silva, Lima Barreto e nós. Gente, não quero estragar o evento, está muito bonito. Ibirapitanga, não é, não vamos falar de violência. Mas como não falar de violência? Como não falar? Desculpe.
um ativismo negro do século XX, do século XX, fez um trabalho excepcional de reconfigurar o nosso entendimento diante daquilo que a escola, como uma fábrica de fazer brancos, não era capaz de fazer. Nos deu alguma possibilidade de acessar o Amadou Hampâté-Bâ e lê-lo. Nos deu alguma possibilidade, através da ação, a Elisa Larquin está aqui, da ação do Abdias e do seu grupo, para pensar na África do Oeste, por exemplo. Nos deu alguns sonhos, algumas fantasias, algumas leituras. Uma reparação simbólica, uma reparação no sentido de repor conexões entre os fragmentos. O ativismo negro tem sido importante, mas as suas pernas são curtas, são milhões de pessoas. Uma reparação econômica é muito difícil. Nós ainda não estamos capitalizados do ponto de vista da organização para isso. Uma reparação social, as políticas, por exemplo, de moradia e ocupação do solo urbano estão em refração. Não tem saída, mas, pensando com Lima Barreto, entre o penhasco, o mar e as milícias, os capitães do mato são as milícias, de ontem e de hoje. Eu sou muito grato por esse espaço e esse tempo, e por poder falar de uma forma tão livre. Talvez não tenha respondido, mas isso também... Como não respondeu? Muito grato. Imagina. Essa mesa é, inclusive, uma aula de como se responder, né? Como que é possível os caminhos muitos... Que coisa, eu estou até um pouco desnorteada, porque é muita... Né? A gente já está se encaminhando para o fim da mesa, infelizmente. Acho que toda mesa vai ter este problema, né? Que é um problema, mas também acho que é uma solução, enfim, que é a possibilidade e o desejo de querer ouvir e estar aqui, a minha dificuldade de controlar o tempo, assim, enfim. Então, a gente vai nos encaminhar para o final da mesa, mas antes eu gostaria que tanto o professor Edson quanto o professor Salomão falassem um pouco, de forma um pouco mais detida, sobre a reparação como um aspecto político, como uma maneira de fazer política neste contexto, né, e as múltiplas dimensões, múltiplas também não, algumas dimensões que isso envolve, porque, né, além de ser o tema da mesa, eu acho que de formas distintas. E eu achei isso tão bonito, né? Então, a gente tem o ativismo, a gente tem a poesia, a gente tem a canção, a gente tem a narrativa, a gente teve o silêncio também, a pausa, né? Para pensar em todas as questões. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma espécie de consideração final, pensando em possibilidades de fazer da reparação uma ação política eficiente e eficaz. Ok, obrigado. Vejam, eu penso que, em boa hora, o Ibirapitanga propôs um seminário com esse tema. Eu falava pela manhã cedo com o André de que a reparação resume toda a nossa luta. Se você quiser, numa palavra, dizer por que lutamos, se você disser por reparação, está de bom tamanho. Tal a dimensão do conceito de reparação. Então, estamos, digamos assim, no filé mignon da luta. Então, você imagine
temos que nos preparar para fazer luta política intensa. Eu estava dando uma olhada, por conta de participar do seminário, do noticiário. O noticiário, existe uma presença do tema reparação, não foi só o Ibirapitanga. Você encontra elementos de reparação no noticiário, vai do The Guardian, falando dos japoneses nos Estados Unidos e da participação dos japoneses na conquista dos negros por reparação, no trabalho de conquista dos negros por reparação. Você vai encontrar matéria sobre os ingleses e o Caribe, ou seja, a demanda dos povos caribenhos por reparação. Você vai ver a entrada em bloco dos africanos num primeiro patamar de G20. É evidente que a discussão da reparação vai estar presente. O direito internacional tem se ocupado do tema, então está presente. Alguns textos de qualidade começam a circular sobre, que nos interessa, sobre reparação. Ivani estava numa mesa, eu estava olhando, enquanto me preparava para vir para esse debate, e na mesa que Ivani estava, aqui no Rio, é um evento promovido por Humberto Adame, porque a OAB, ela criou nas seccionais comissões de verdade da escravidão, a partir daqui do Rio de Janeiro. Então, você tem nas seccionais da OAB já uma mobilização para discutir a verdade da escravidão. Discutir a verdade da escravidão é se encaminhar para o tema da reparação. E a OAB já fez um parecer jurídico sobre o suporte jurídico da proposta de reparação. Existe um documento. O governo Lula, esse que está aí, criou na Comissão de Direitos Humanos uma assessoria de verdade da escravidão, em que a titular da assessoria falou que as ações irão na direção de uma justa reparação. Oi, o governo federal. Então, observe, o Correio Brasiliense fez um editorial, semana passada, sobre uma decisão do arcebispo de Minas, finalmente revogando um aviso do século XIX, que impedia que o reinado dentro das igrejas católicas. Então, a igreja revogou o aviso e o Correio Brasiliense colocou no editorial reparação 100 anos depois. Observem, então o tema, de algum modo, ele anda aí. A Silvia Capanema acaba de lançar um livro sobre a revolta da Chibata. E o subtítulo é A Revolta da Chibata e a Segunda Abolição. Nós, do movimento, sabemos, e os historiadores sabem também, que o que é segunda abolição? Segunda abolição é a comprovação de que a abolição foi absolutamente ineficaz para alcançar os efeitos da escravidão, que não houve nenhum tipo de responsabilização da elite brasileira pelos atos de séculos de escravização. E o que se passou a dizer, então? Segunda abolição, porque essa primeira não alcançou os efeitos. Não alcançou os efeitos, e olha só, o que é que os sociólogos vão dizer? E por conta disso, há impacto na impossibilidade de que, como sociedade, alcançarmos uma democracia. Olha a vinculação com o tema da democracia. Sem reparação, é o que se está dizendo, não há possibilidade de pensar uma sociedade democrática. Veja bem, isso interessa para a luta política, por quê? Porque você não vai para a rua para mobilizar apenas falando que os efeitos da escravidão não foram alcançados pela abolição. A gente não vai mobilizar assim. A gente vai mobilizar se a gente for capaz de dizer que a reparação é de interesse da nação brasileira como um todo.
certo? É de interesse da nação brasileira a reparação da escravidão, porque sem ela nunca poderemos construir uma sociedade democrática. Senão não igualamos o jogo. Não tem como igualar o jogo sem reparar. Então a reparação ela é estratégica para o destino político do país. A bola está com a população negra, se soubermos fazer política. Vamos ter que fazer política, uma luta política. Aí se você vai me perguntar, Edson, a reparação é possível? A resposta é. Mas vamos travar uma luta gigantesca para alcançá-la. Vocês viram as cotas, foram 10 anos. 10 anos para vencer a resistência, para o Supremo reconhecer as cotas. Foram 10 anos, foi uma década. Para conseguir reparação, você se prepare para uma luta continuada. Por quê? Você não vai dizer nenhuma novidade à sociedade brasileira. Veja só, no Haiti, a canção de Caetano tem um verso, que eu acho que o professor vai lembrar. Um verso que é muito importante para nós. O verso é assim: todos sabem como se tratam os negros. Vocês lembram da canção? Alguém está no Pelourinho e vê a polícia espancando com violência a população negra. A letra diz que a TV está ali, tudo está ali, e, no entanto, isso acontece. Porque todo mundo sabe como se tratam os pretos no Brasil. Não é assim, todo mundo sabe como a polícia trata os pretos. Aí ficaria a violência circunscrita à violência policial. Quando você usou a passiva sintética, o pronome se e o verbo na terceira pessoa, omitiu o agente está implícito, são os soldados na letra que estão espancando. Mas ele está falando de um tratamento de violência geral da sociedade brasileira, um modo de relacionamento com a população negra. Todos sabem como se tratam os negros, os pretos nesse país, com violência. Todos sabem, e ninguém faz nada? Repare. Pois é, a gente luta sempre contra um saber amplamente compartilhado. A gente não vai dizer novidade a ninguém. Todos sabem, todos nós sabemos, todo mundo sabe. Eu dizia da dona Dalva, que estava com o Ivani na mesa, e a chacina do Borel, ela está há anos perseguindo, como outras mães de filhos assassinados, que o Estado reconheça os danos causados às famílias negras. Isto é reparação, a palavra usada é reparação. É preciso reparar, são agentes do Estado. É o Estado que está praticando esses crimes. Tem que ter reparação. Então, observe, a reparação está no cotidiano da luta política e a porta de entrada dela é a violência policial. O tema está aí nas mães assassinadas. O tempo inteiro elas estão berrando isso, elas estão gritando. Eles entram na casa, eles destroem tudo, eles roubam o dinheiro, roubam a comida na geladeira. Foi a que a Dalva falou na mesa que estava o Ivani. Roubam tudo, matam nossos filhos. E não existe reparação nenhuma para isso. A Constituição está clara lá. Esses danos causados pelos agentes do Estado têm que ser reparados pelo Estado. Então, observe, tem uma série de ganchos para o tema da reparação. Nós falamos de história da África. Ela é um tema tão múltiplo, de múltipla face, porque ele é a essência da nossa questão, o tema da reparação. Onde você pegar, você vai estar com o tema da reparação. O que nós precisamos é saber mobilizar com o tema da reparação, fazer política com o tema da reparação. Mas ele é o tema. Ele é o tema da luta política. É o tema que nós temos que saber. Olha, não existe um fundo. Olha, Edna Roland fez um artigo. Edna Roland estava na relatoria geral da Conferência contra o Racismo de Durban, a terceira conferência. Tem mais de 20 anos o artigo que ela publicou na Folha, tem mais de 20 anos.
Dizendo o quê no artigo? É preciso criar um fundo para dar sustentação às ações compensatórias e reparatórias que o Estado brasileiro precisa implementar. Eu, se estivesse fazendo oficina, eu ia colocar o que na pedra aqui? Peças trazidas da África. Enquanto a gente tratar como peças trazidas da África, ela é historiadora, ela sabe que isso é uma expressão da história brasileira. Peças trazidas da África. Quantas peças chegaram? Peças. Aí você pega peças, peças. Aí você fala, vou trocar essa palavra. Pessoas trazidas da África. É isso? E você bota o título, reparação. Você bota peças trazidas da África, reparação. Peças trazidas da África, aí você bota como se fosse um outro verso. Pessoas trazidas da África. Pessoas. Porque a reparação resgata a dignidade das pessoas que foram escravizadas para trás. E ela cria a possibilidade de dignidade para o futuro dos descendentes dessas pessoas. Entende? O conceito é estratégico por isso, porque ele resgata o passado. Nós passamos a considerar seres humanos, logo, como disse a terceira conferência, crime de lesa humanidade, o tráfico e a escravidão. Crime de lesa humanidade, que não prescreve. É esse crime que nós queremos atacar quando queremos reparação. Mas estamos falando, não é só para trás, quando falamos pessoas. Estamos falando para o futuro, para os descendentes dessas pessoas terem futuro digno. Então, o conceito de reparação, ele é o conceito estratégico para a nossa luta. Então, em boa hora, o Ibirapitanga está fazendo o seminário, porque é aqui que é a trilha que nós temos que saber trabalhar. Esta é a proposta da reparação. O que vocês querem? Reparação já. Você disse tudo. Você está dizendo tudo. Você está dizendo que quer uma sociedade democrática, porque essa democracia que se apropriam dos recursos públicos e que o Centrão senta em cima das verbas públicas para uso e regozijo de uma parcela da população brasileira, aí olha como tem bilhões, mas não tem um centavo para um fundo de reparação. Mas tem bilhões que o Centrão bota no bolso para atender os seus apetites. Então, o tema é esse, construir, sim, inclusive, com recursos privados e recursos internacionais, um imenso fundo de reparação para sustentar políticas públicas reparatórias. Essa é a questão. E está aqui o eixo político de luta. Agora, temos que fazer política. Aí não adianta dizer, a política é o fim. Temos que fazer política. É luta de cachorro grande, a luta por reparação. Certo? Então, nós estamos vivendo um momento extraordinário. Por quê? Concluindo, Inaê, concluindo, que ela já me disse assim, conclua, companheiro. Concluindo, veja só, até ontem, existia blackface na televisão brasileira. Até ontem, Sérgio Cardoso chegou a representar de blackface. O que aconteceu que você liga a TV, vê tanto rosto negro? O que aconteceu? Veja bem, ali está uma representação nova do Brasil. Não está? Uma representação nova. Alguém se referiu a Marx aqui de um modo que eu acho que era bom reconsiderar essa avaliação. Marx diria para a gente assim, veja só, mudou o modo de produção, Edson? Estamos nos organizando de outro modo diferente para produzir? Eu diria não. Ele falou a propriedade da terra, o uso da terra, não. Ele falou, que mudança é essa? A estrutura é a mesma? Essa é a questão. Que mudança é essa que está provocando essa dilatação da humanidade? O que é dilatação da humanidade? Eu queria representar Antígona e queria convidar uma atriz negra que eu conheço para fazer o papel de Antígona. Sabe o que me diriam em francês? Edson, ela não tem o physique du rôle. Ela não tem físico para o papel, entendeu? Não serve, tem que ser uma mulher branca. Você fala, por quê tem que ser uma mulher branca? Era assim.
Hoje não. É o papel de um ser humano, ela é um ser humano, ela vai representar. Você acha que isso é uma mudança pequena? Não. Nós conquistamos uma mudança gigantesca. Alteramos um modo de representação. Oi, e a representação muda assim de graça? Não muda de graça. Significa que há um processo em curso de transformação. E cá você acha que Chico Buarque fez uma canção para simbolizar o fim do período Bolsonaro, e na canção ele diz: que tal um filho escuro? Oi, o que é isso que ele está dizendo? Que tal um filho escuro? Um filho escuro? Mas o país onde éramos proibidos de nascer, onde íamos desaparecer, a proposta é ter um filho escuro, ou seja, o futuro está associado à nossa reprodutibilidade? Oi, o que é que mudou? Alguma coisa mudou. Para, de repente, a ideia de futuro não se dissocia da nossa reprodução como grupo, porque toda a história do Brasil, não existia essa possibilidade de associar futuro e população negra. Aí você fala: oi, como conseguimos virar isso? E aí Chico vem e diz assim: que tal um filho escuro? Porque nós estamos falando de novos tempos. Que tal um filho escuro? Oi, o futuro se afirma com filho escuro. Oi, oi, oi. E aí você liga a TV e fala. Eu às vezes digo para minhas filhas: eu vou falar com esse rapaz para ele maneirar a barra aí, porque aquele cabelo dele já está desse tamanho. Não é possível, ele vai perder o emprego. Porque vocês sabem que tudo aquilo é emprego, que não existia. Lembrem de Chico City, pintado de preto, Chico Anísio. No Rio de Janeiro, não tinha um extra negro. Tinha uma porção de gente trabalhando com Chico City, não tinha. Eu fiz artigo na época. Não tem ninguém, nem um extra para ganhar um troco? Não tinha. Todo mundo que aparece lá está ganhando dinheiro, gente. Todo mundo que aparece está ganhando dinheiro. Era impedido disso. Aquele dinheiro estava destinado para um grupo. Aquelas vagas eram destinadas para um grupo, para uma pessoa. De repente, as pessoas estão dizendo assim: olha eu aqui. Jornal Nacional com bancada, com pessoas negras, 2 estão na bancada. Sexta-feira, repórter da Globo, tudo de branco. Tudo de branco, sexta-feira. Oi? Sabemos o que significa estar de branco sexta-feira. Que recado é que estão dando? Oi, tem alguma coisa acontecendo. E o que está acontecendo? Nós é que temos que dizer o que está acontecendo, o que está em curso, que mudança está se operando, porque mudança na representação significa alguma mudança que, na sociedade está acontecendo algo profundo. Então, é a hora da bandeira da reparação, e eu acho que nós estamos no caminho certo. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada, professor Edson Cardoso. E agora, as considerações, por favor, professor Saloma Salomão. É bastante complexo para mim pensar, depois de uma aula dessas, hein? É muito bom. É a Nilma que tem usado a categoria, a Nilma Lino Gomes, a categoria Movimento Negro Educador, né? É isso mesmo, aquela parte ainda com algum grau de maleabilidade da sociedade brasileira tem se somado ao ativismo antirracista no Brasil, e tem coisas muito boas que foram produzidas nesses campos. Eu estou vendo aqui a carinha da Marta Abreu lá atrás. E os ganhos dá para contabilizar, é verdade. E, de outro lado, o racismo antinegro também recrudesceu. É preciso estar atento, no meu entendimento, às dinâmicas do próprio racismo antinegro.
Edson Carneiro, pesquisador baiano, inicialmente jornalista e advogado, mas depois antropólogo, lendo a documentação da abolição da escravidão, fala que a abolição foi feita para atender os interesses da elite agrária. E ele estava certo. No entanto, se o escravismo não tivesse sido moralmente derrotado, é muito provável que ele existisse até hoje. O racismo antinegro, ele se esconde, mas as suas práticas, para quem é letrado, são visíveis. Houve uma mudança muito importante nos últimos tempos com o acesso de pessoas negras à rede social. Houve uma mudança na produção de imagens, de autoimagens, e na comunicação direta entre pessoas, o que não era possível até o início das redes sociais, porque a comunicação era mediada pelos sistemas privados de comunicação. Isso mudou bastante a forma de perceber, comunicar as práticas de racismo, e a juventude negra, principalmente urbana, tem sido a maior beneficiada, entretanto, tem sido também a maior vítima, porque automaticamente as empresas de entretenimento, ao perceberem o potencial da etnicidade, da autoafirmação, elas começaram a criar produtos específicos por empresas controladas por gente branca, das quais nós somos os consumidores. Isso é muito importante. É muito importante pensar nas modulações do racismo antinegro. A questão fundamental é o controle por pessoas de uma mesma origem eurodescendente dos lugares de prestígio, mando e poder. Pensemos num desdobramento do ativismo negro educador, na medida em que a escola continua sendo uma fábrica de fazer consciências brancas, se pudermos, de alguma forma, sabotarmos os dispositivos de poder. O termo não é meu, o termo é de um historiador negro, estudado na Inglaterra, que fez trajetória lá, chamado Stuart Hall. De vez em quando, desligar os dispositivos de poder para produzir interpretações sobre a dinâmica do racismo antinegro e sobre as práticas de movimentação nas sombras. A ideia de sombras também não é minha, é de uma historiadora negra chamada Beatriz Nascimento, que pouco antes de morrer estava formulando hipóteses sobre estratégias de confrontação do poder branco, da hegemonia branca no Brasil. De movimento sombreado. Porque todas as vezes que nos colocamos à luz do dia, nas ruas, e reivindicamos, a violência vem imediata. E aquela que foi produzida a partir de 2013, ela, num primeiro momento, parecia interessante, mas agora nós sabemos que a finalidade dessa violência social, do armamento da classe média branca urbana, do armamento dos produtores dos agronegócios e suas milícias, é contra nós.
e os nossos irmãos, os povos originários. É almoço? A cara de algumas pessoas aqui já denunciam a fome. Eu quero agradecer a todas, a todos vocês, ao professor Edson, a Inaê, por essa possibilidade de uma fala aqui sem grande responsabilidade. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer imensamente aos professores Edson e Salomão. Foi um prazer enorme agradecer novamente Ibirapitanga e dizer que a gente só repara aquilo que a gente conhece, né? E aqui nós tivemos duas fontes privilegiadas para conhecer mais e melhor a história do Brasil. Agradeço imensamente. Foi uma verdadeira aula para todos nós. E que bom que estamos só no começo, né? No meio do dia. Temos mais meio dia inteiro e um outro. Nos vemos aqui. Obrigada a todos.